Olá, gente! Vamos à nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre uma questão que para nós mulheres tem sido assim, muito interessante e importante, né? Vamos dizer, a cirurgia plástica, né, gente? Mas o que acontece com essa relação da cirurgia plástica e as mídias sociais, né? É porque a gente sabe que existem zilhões de aplicativos, né? Que você vai e modifica tudo, né? Você se vê de uma forma ideal, né? Melhora a pele, o brilho, os olhos, o nariz, a boca. Você dá uma recachutada geral nas mídias sociais, né? Usando aplicativos. Eu não sei usar aplicativo, infelizmente, mas acho que todo mundo tem direito de fazer isso e deve fazer se sente bem. Mas até que ponto essa realidade que não é a real, vamos dizer assim, influencia na hora da pessoa decidir qual procedimento ela vai querer fazer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, que a cirurgia é uma coisa definitiva e procurar bons profissionais. Eu tô vendo que já entrou aqui jornalista da beleza, Mônica Fidalgo, tá entrando bastante gente para esse assunto. É um assunto que mexe muito com essa questão toda da autoimagem. E os homens também estão entrando muito nessa, né? A gente sabe que eles estão fazendo cada vez mais cirurgia plástica. Vamos conversar então com um grande cirurgião plástico, que é o Noel Lima, Dr. Noel Lima. Ele é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e criou uma prótese mamária cônica, que é famosa. E nós vamos conversar com ele sobre esses assuntos, né? Vou entrar agora aqui para chamar o Noel. Ver se ele já entrou. Noel já está aqui. Vou chamar o Noel. Sabe como é que é, né, gente? Essa entrada. Ó, o Noel aí. Aí, consegui finalmente. Oi, Noel, tudo Tudo bem? bem, Márcia? Desculpa o ligeiro atraso. Não, imagina, tá ótimo. A gente sempre conversa um pouquinho antes para dar tempo das pessoas entrarem. Eu tô achando que você tá um pouquinho escuro só. Não Um sei pouquinho se escuro? você puder melhorar a Deixa, sua luz deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Deixa eu ver para as pessoas aqui. te verem melhor. Eu tô deixando um pouco aqui as pessoas entrando, falando, para quem você tiver alguma dúvida, a gente poder perguntar a você direto, tá? Se você puder botar um pouquinho mais de luz para você. Você é o cirurgião, mas eu cuido da luz também aqui da Com estética. certeza. Vê se melhorou. Eu estou aqui com ring flash, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Botar um pouquinho mais claro. Patrícia entrou, pode ser Melhorou? botão. Melhorou um pouco. É Melhorou. engraçado. Aqui na minha fotografia eu estou saindo até pleno demais. Vê É, bom, agora. então vamos embora, tá bom. Tá bem. Melhorou aí? Tudo bem. Noel, olha só, eu tô assim, querendo muito que a gente fale sobre essa questão toda, porque eu já vi muitas pessoas hoje colocando, vem cá, mas como essa coisa das mídias sociais, na cirurgia plástica, as pessoas estão com a cabeça boa ou estão querendo coisas impossíveis. Eu queria que você, que é um mestre da cirurgia plástica, falasse pra gente o que você está vendo dessa influência das mídias sociais com relação à cirurgia plástica e à autoimagem, né? O que acontece? Hoje em dia, com a facilidade que existe com os computadores, com os programas todos, a média que se tem é que o adolescente ele tira mais ou menos 14 selfies por dia, o que dá em torno de 5.000 ao ano. Nossa, eu não tinha feito essa conta, nunca Pois é, tinha mas sabido disso. alguém fez essa conta, eu não sei se é verdade, mas fizeram essa conta. Que Então, as coisa! selfies permitem apreciar ângulos antes não vistos. As assimetrias antes pequenas e sem muita importância ganham um significado muito grande, tá? A cirurgia plástica não é só para padronizar a beleza, mas sim para trazer à tona a autenticidade e individualidade de cada um. E ganha forma uma verdadeira religião estética e impõe-se a ideia de que a beleza é um valor primário a ser realizado a qualquer custo. Além do fenômeno das selfies, agora vivemos a realidade dos filtros de imagem. Tudo Pois se, é, é, isso é que e eu tudo queria se pode perguntar. apertando um botão. E muitos Uhum. pacientes chegam no consultório do cirurgião plástico com essa imagem que eles fizeram de si próprio, esperando que o cirurgião consiga fazer isso na cirurgia. Então, o Isso cirurgião mesmo. ele tem que estar muito atento de não ignorar que o mais belo e extraordinário no ser humano é a diversidade e a pluralidade.
Então, sabe, é difícil porque a procura é muito grande no sentido de pessoas que já chegam totalmente orientadas pelo computador a fazer uma cirurgia que nem sempre você consegue no centro cirúrgico. Eu fico imaginando que deve ser um sofrimento também para as É, pessoas quando elas têm que encarar a realidade de que aquilo é impossível, né? é. Agora, o que a gente não pode esquecer é que jovens não procuram os profissionais, cirurgiões plásticos, só por preocupações meramente estéticas. Muitos fazem por sofrimentos emocionais agravados por imposições sociais, defeitos que carregam ao longo do tempo. Você pega uma criança que tem 7, 8 anos de idade, orelha de abano, uma grande orelha de abano. Essa criança, se não operar precocemente, vai sofrer um bullying imenso É na verdade. escola. Sabe, você pega uma adolescente de 15, 16 anos que tem uma grande hipertrofia de mama. Ela tem vergonha de trocar roupa na frente de qualquer pessoa, ela não vai à praia. Então, muitas vezes, você tem que operar precocemente, apesar de não ser o mais indicado, mas torna-se indicado pelo problema social. Você tem que devolver a pessoa para o seu âmbito social. Ela tem que poder conviver em paz com si e com seus amigos. Então, muitas vezes, a cirurgia faz isso. Você sabe que você estava falando sobre até essa hipertrofia de mama. Eu tenho observado que por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, né, comeram em demasia, e eu tenho visto crianças muito obesas, né? Inclusive meninos com peito, com seios, né? Que é uma coisa É, assim que a gente não via tanto. isso, na verdade, chama-se com mastia masculina. Isso é muito mais hereditário do que alimentar. Porque quando é alimentar, você Hum. faz uma lipoaspiração pequena, uma cirurgia de pequeno porte, você corrige. Mas quando é um problema de glândula mamária, aí é cirúrgico realmente que você tem que tirar a glândula. Isso acontece em pequenas porções dos homens, mas acontece. E aqui cabe um adendo, porque é, o computador veio para grandes benefícios, mas ele Uhum. também trouxe seus malefícios, né? E as pessoas têm que lembrar o seguinte: há 50 anos atrás, quando o homem foi para a Lua, eu não sei, tem um filme que chama-se como a Jamais Vaidoso, Vaidade Ofusca Visão. Tem. Eu vou lembrar do nome, Estrelas Além do Tempo. Esse é o nome. É um filme que foi super famoso em 2016 e conta a história de três mulheres, inclusive Hum. uma negra, que faziam cálculos. Ah, eu vi esse filme, foi Você viu? indicado ao Oscar, é Pois é, maravilhoso. faziam os cálculos em papel e faziam os em quadro negro para o homem poder ir para a Lua. Isso fez parte da história do Apolo, tá? Do Apolo 11. E só para lembrar que o computador que tinha a bordo do Apollo 11, ele chamava-se Apollo Guidance Computer, que é o computador que guiava todo o sistema dessa viagem. E hoje em dia, um iPhone normal, ele tem 100 mil vezes a capacidade desse computador que levou o homem à Lua. Pois Então, é, olha onde que nós chegamos. é Naquela, verdade. naquela época, nós ensinávamos o computador. Hoje, o computador nos ensina. E a tendência é que o computador vire até uma inteligência artificial quântica, que vai conseguir fazer até julgamentos, né, concepções de ideias. Com Até agora certeza. ele ainda tá Mas sendo olha, isso vai chegar breve, tá? orientado. Do jeito que foi em 50 anos, você imagina os próximos 10, 15, 20 anos que seja. Vai ser Porque rapidíssimo, é hoje verdade. o ser humano, quando vai dormir, e você sabe muito bem disso, você vai dormir com o telefone na mão, trocando mensagens, entrando no Instagram, enfim, entrando. E você acorda com ele na mão. E a capacidade do ser humano, a capacidade mental é limitada. Nós temos nossas limitações. O computador não tem. Ele vai aumentando a sua capacidade, o seu processamento, é uma coisa infinita. Então, o ser humano ele precisa de um anexo, um apêndice do seu cérebro, que é o telefone, é o iPad, é o computador, é o laptop, todas aquelas coisas externas que vêm para ajudar a mente do ser humano, que é limitada. Pois é, mas aí quando a gente fica muito escravo disso tudo, né? Esse aqui é o grande lado, vamos dizer assim, difícil, né? Das Pois é, pessoas que ficam muito escravas. E aí, entrando de novo no nosso assunto, né? As pessoas que estão se vendo o tempo todo, como você falou, são, sei lá, 5 mil selfies por ano. Essa visão excessiva de si próprio leva, então, a cada vez mais você procurar coisas que você
talvez não seja tão confortável para você, né? E aí deve ter um problema da autoimagem. Eu fico imaginando que o cirurgião plástico tem que ser também um pouco psicólogo nessa hora, para poder conversar com o paciente, né, para explicar os limites da cirurgia e os benefícios da cirurgia, né? Eu sempre brinco dizendo que o paciente, quando entra no consultório de um cirurgião plástico, ela entra 10 a 15 centímetros acima do chão, ela entra flutuando, achando que ali ela vai encontrar a solução de todos os seus problemas. Não só problemas pessoais, como interpessoais. Tá? E cabe ao cirurgião ter o bom senso e ser realmente um psicólogo, um psiquiatra, para entender que aquela paciente, o que aquela paciente está pedindo e se está no alcance dele, porque nada pior do que você prometer aquilo que você não pode dar. Eu tenho uma regra básica na minha clínica, eu prefiro prometer mais, dar menos, e ser uma grande surpresa do que prometer mais, do que prometer menos. Peraí, não, volta. Volta. Eu Você quis dizer que prefiro você prefere prometer menos e dar menos e dar mais. mais. É uma grata surpresa. Do que prometer mais, dar menos e ser uma grande decepção. A decepção, quanto mais jovem for a pessoa, maior vai ser a decepção. Isso sem sombra de dúvida. É Você mesmo? As opera... pessoas com mais idade são mais o quê? Conformadas? São mais Elas... conformadas, conviveram mais com o envelhecimento, se acostumaram ao envelhecimento. O jovem, ele sai do 0 ao 100 em muito pouco tempo. Então, ele quer aquilo que muitas vezes é impossível. E o cirurgião tem que ter essa habilidade pessoal, social, de poder orientar seus pacientes. Muitas vezes para dizer não. Não cabe essa cirurgia, não posso te operar, não vou te dar o resultado que você quer. E aí você tem que ter o cirurgião tem que ter o filtro dele, né? Não é só o filtro do componente, é o filtro dele, que é muito mais importante do que o filtro do paciente. Mas alguns cirurgiões não usam também o computador para mostrar como é que pode ficar? Não tem também É, uma coisa que você pode fazer? isso é uma história antiga. Isso nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, quando começou essa computação gráfica, os médicos tiravam foto dos pacientes, por exemplo, o nariz, tirava foto do nariz, aí desenhava no computador, imprimia a foto, dava para o paciente e falava assim, bom, isso aqui vai ser sua cirurgia. Operava e não era o resultado. O paciente voltava e processava o médico. Isso aconteceu muito. Tanto é que os cirurgiões lá agora já não fazem mais isso. Eles podem até imprimir, eles podem até mostrar no computador, mas não dão nada para o paciente para não ter uma garantia dada ao paciente de que aquele vai ser o resultado. Porque a cirurgia, Márcia, ela ocorre na sala. Você pode fazer o planejamento que você for, mas na sala, na hora que você começa a operar, sangra um pouco mais, é um pouco mais difícil. Na hora de você montar, não monta da forma como você queria. Então, você tem que dar para o paciente uma projeção da sua ideia do que vai ser o resultado. Jamais fazer uma promessa velada. Eu não faço. Ô, Noel, eu fico imaginando que o rosto talvez seja um dos grandes desafios para o cirurgião, né? Porque o rosto a pessoa está vendo toda hora. Ou para mulheres são as mamas. Você que tem essa experiência grande. Olha, eu acho que por exemplo, essas grandes hipertrofias de mama, que a gente chama de gigantomastia, são mamas gigantes em pessoas, em garotas novas, 16, 18 anos, e eu opero isso com uma certa frequência. Eu acho que isso é muito mais difícil do que fazer uma face. Porque eu sempre brinco dizendo que as mamas, elas estão uma do lado da outra. Se a mulher tivesse uma mama na frente e uma atrás, você não conseguiria um termo de comparação imediato, de olhar para uma e para outra. Seria muito mais fácil a vida do cirurgião. Então, essas grandes hipertrofias, muito porque eu faço uma técnica, que é uma técnica preconizada pelo Jaci Ribeiro, que chama-se retalho de base inferior, onde eu não uso prótese. Eu uso o próprio tecido mamário. Então, a cirurgia se torna muito mais difícil. Agora, por que eu faço isso? Porque eu tento não colocar uma prótese numa paciente de 16, 17, 18 anos. Porque vai ficar bom. Mas se eu posso usar o próprio tecido que ela tem abundantemente, Claro. é isso que eu quero fazer. Mas é muito mais difícil. É Uma mais cirurgia de difícil. face você demora 3, 4 horas. Uma cirurgia de base inferior é de 5 a 6. O Noel, e você falou nas próteses, né? Eu falei que você criou uma prótese, que é uma prótese que até que eu queria que se você pode mostrar. Essa prótese que todo mundo fala que foi uma coisa fantástica, que fica muito bem.
Eu estou vendo várias pessoas aqui. Tem uma que diz que quero mostrar o peito na rua, olha só. Eu acho que tem pessoas que foram aqui, algumas de suas clientes, eu fico imaginando, que estão falando que a técnica é maravilhosa, que fica tudo maravilhoso. Você trouxe a prótese, tem uma prótese nova agora também, não é Não, isso? não é nova. Essa prótese já tem. Eu comecei a usá-la Não, em não é nova, dois. mas tem algum material novo, não é Não, isso? ela está sendo lançada por uma empresa alemã, a Polytech, em um material novo. Então, vai ser lançada mundialmente. Se não fosse a pandemia, já teria acontecido. Mas a pandemia, infelizmente, freou muitas coisas. É. Mas a prótese chama-se a prótese cônica. Na verdade, vai chamar-se Conic, tá? E ela é para pacientes que querem aumentar a mama, mas que não querem ficar com uma mama grande. É para uma paciente que entra no meu consultório e fala, Noel, eu quero naturalidade, eu quero aumentar com naturalidade. Eu sempre brinco dizendo, eu vou passar você da executiva para a primeira classe, não da econômica para a primeira. Eu brinco muito com isso. Então, paciente que entra no meu consultório dizendo que quer turbinar, é mais provável que eu não opere essas pacientes, porque É mesmo? não é meu perfil, sabe? As pessoas já me conhecem como doutor Bom Senso no Rio de Janeiro. E eu adoro ser conhecido assim, porque eu acho que é por aí. Mesmo porque você deve saber que houve um movimento inverso, alguns anos atrás isso se iniciou, os pacientes que tinham colocado prótese grande estão diminuindo o tamanho. É Então verdade. isso é uma A coisa gente teve real. uma época que era tudo Baywatch. Lembra aquela moça da Baywatch que tinha aquele Baywatch, seio exatamente, é enorme, isso aí. né? É. Baywatch. E o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quanto maior a prótese, maior é o peso que eu coloco na caixa torácica. Quanto maior é o peso, maior vai ser a queda a médio e longo prazo. E uma Ah, coisa isso que é você tem muito que. importante que você está Não, com falando, né? certeza. E as E você pessoas às tem vezes que. não pensam nisso, né? E as pessoas têm que pensar porque toda mama cai. A mama, ela está fora do corpo, está para frente e sofre o efeito da gravidade. Eu sempre brinco dizendo que é grave e é da idade. A mama vai tender a cair. Com o passar do tempo, aquele resultado lindo, maravilhoso em pé, ele vai diminuir, ele vai cair. Então não é uma prótese, não é um resultado para sempre. E a paciente tem que estar ciente disso. E vem Então a cá, e prótese tem cônica, que é bom, a eu prótese, ia te perguntar, antes de é, você mostrar a prótese, se a pessoa tem realmente que tirar e trocar a prótese, se isso é Não uma tem, obrigatoriedade. não tem prazo de validade para prótese de mama. O cirurgião, tem muitos cirurgiões que dizem para o paciente, você tem que trocar daqui a 10 anos. Eu não acho isso uma verdade. Você tem que trocar a prótese quando ela começa a dar um problema. Qual é o problema que a prótese dá? Ela começa a endurecer. Qual é o índice de se acontecer? É de 1 a 3%. Então é um índice muito baixo. Mas o paciente tem que saber isso antes da cirurgia para ela optar por fazer ou não. Porque muitas Claro. pacientes entram dizendo, bom, eu não vou precisar mexer. Eu falo, não, você pode ter que mexer. Pode ser com 5, 10, 15, 20 anos, mas um dia você vai ter que mexer. Mesmo porque quem bota prótese, porque não tem mama e fica um espetáculo, daqui a 20, 30 anos, a mama vai cair. É o efeito inexorável do tempo. Ela vai cair, vai para baixo. Então você vai ter que fazer o ponto, vai ter que fazer a pexia, tirar a prótese. Então, mama é uma cirurgia que não é só a primeira. Como face também. Face você faz uma, duas ao longo da vida. E paciência, é isso aí, né? Tem que encarar o É envelhecimento. verdade. Agora, Noel, e só para a gente finalizar um pouco mais sobre essa questão da prótese, a pessoa tem que fazer exames todo ano para saber as condições da prótese? Não é exame todo ano. O paciente é liberado, ela vai para casa. Eu digo, volte quando você achar que tem alguma coisa estranha na sua mama. E se você tiver dúvida, volte que eu vou opinar. Aí você vai fazer um exame de imagem e talvez, se for necessário, você vai reoperar. Esse endurecimento, ele existe em 4 graus. No grau 1, ele é muito pequeno, os pacientes não se incomodam, até gostam que ficou um pouquinho mais dura a mama. Grau 2 pode incomodar, grau 3 igual grau 4 incomoda. Mas isso, veja bem, nas próteses que eu uso, esse índice é de em torno de 1%. É um índice muito Fantástico. baixo. Muito baixo. E aí a gente tem que ver agora a prótese que você está Pois falando. é. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Deixa eu abaixar isso aqui um pouco, depois eu volto. Tá. Tá aqui, aqui. Isso aqui é a prótese redonda, tá? É a prótese tipo do Pitangui, do Cláudio Rebelo, que é uma prótese que eu uso muito. E isso aqui é a prótese cônica. E você vai ver, deixa eu ver se eu consigo. Olha, muito Você, diferente. você vai ver, eu me baseei nesse desenho
num sutiã da Victoria's Secret, naquele Wonder Bra. Eu tive essa Olha, ideia um dia e eu comecei a desenhar, e eu fiquei 2 anos desenhando até que foi aprovado, eu aprovei, a Anvisa aprovou, e eu comecei a usar e eu não parei mais. Então, e agora, esse material é um material diferente, esse é um material novo, essa é a novidade, tá? tá. Essa que é a novidade. Então, Ela você tá vê com que uma pontinha aqui azul para a cima. pontinha azul foi um pedido meu para o fabricante, porque quando você coloca a prótese dentro do corpo, você Hum. enfia o dedo para ver se o pontinho azul está embaixo da areola, porque o centro da prótese é o centro da mama. E é Hum. exatamente a auréola. Então, isso foi um pulo do gato muito legal, que você bota o dedo, você sente, você roda o dedo para cima, vê que está embaixo do mamilo, e com isso você tem a posição exata da prótese. Ela tem que ser colocada exatamente. Deixa eu Olha, botar aqui de que volta. coisa, que coisa. E isso dá uma estética diferente na mama. Muito mais natural. É por isso que eu falei, é só quem quer mamas naturais. Essa é a prótese ideal. É aquela prótese que você coloca, você não avisa para as suas amigas que você colocou, e um dia você tira a roupa, ela está vendo você, e ela olha para você e fala assim, gente, que peito bonito que Deus te deu. É o que toda mulher gosta de ouvir, né, Noel? Não, antigamente não era não. Antigamente queriam realmente aquele... Não, mas aquela, ouvir que tá bonito é que todo mundo gosta, é o que assim. todo mundo gosta. E essa prótese, ela faz isso, ela tem essa naturalidade. Não é para todo mundo. Isso é importante dizer. Ah, Essa prótese não funciona em pacientes que têm pele frouxa, que tem que dar ponto para tirar a pele. É para pacientes que entram no seu consultório, que tem aquela pele tensa, não tem mama, tem aquela amastia, falta de mama, aí você bota a prótese cônica e ela faz milagres. ou não é uma pessoa que perguntou como é que se detecta tumor quando quem tem os, que é para quem usa prótese. Da mesma forma de quem não tem, você vai fazer o exame, os exames hoje de imagem são de alto padrão. Então, se colocar prótese fosse sinônimo de você não fazer um diagnóstico de câncer de mama, ninguém colocava prótese. Câncer de mama hoje representa talvez 12% da população feminina, é um índice muito alto. É Então, um... botar prótese para você poder não fazer o diagnóstico, não combina. Peito bonito e peito com câncer são duas coisas totalmente distintas, né? Quer dizer, mas a prótese, que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui, que a prótese não impede nenhum exame, né? Não, não impede nenhum exame. Em algumas pacientes facilita, porque você bota a prótese por baixo da pele e a pele fica mais esticada. E aí você vem e você começa a palpar. E já tive algumas pacientes que sentiram nódulos muito pequenos porque tinham a prótese, que sem prótese talvez não tivessem sentido. Que Teriam coisa, só hein? visto no exame. Que coisa, hein, Noel? Que coisa É. incrível, né? Que tem, dá essa percepção melhor até, né? Não é que Incrível. seja regra geral, Márcia, mas é o Acontece que dessa acontece. forma. Acontece dessa forma. Agora, Noel, a gente sabe que também tem próteses hoje em dia do tanquinho, né? Que as pessoas botam. É mais homem que faz isso ou mulher também procura Peraí, fazer isso? repete aí, não entendi. Aquela prótese que faz assim um corpo de tanquinho, é um homem que bota mais esse tanquinho? Eu acho que sim, né? Eu nunca botei, então eu não posso te Não. dizer, mas teoricamente sim. Você tem homens, por exemplo, que têm falta de peitoral e mandam fazer uma prótese sob medida para colocar. Muitas pessoas são doenças que têm que você não tem essa musculatura é falha do peitoral e você bota. Agora, homens que querem botar a prótese para ficar com mais peitoral, isso é uma coisa que eu não vejo no meu consultório. Enfim, Não, né? não. Tem prótese de bíceps, de tríceps, isso existe. Tem prótese de panturrilha, tem prótese de nádega. São técnicas que funcionam para quem faz, que acredita naquilo. Eu, particularmente, não é minha área. Não é a sua área, né, Noel? Não, não. A sua área é mais fácil, né? O que é mais Sei. fácil é mama e cirurgia de face. Aí inclui a pálpebra, são as cirurgias que eu mais faço. E mama tem a vantagem da mama, eu sempre brinco com o Vitor, meu filho, que me ajuda, que é um cirurgião plástico também, é que você começa a operar mama aos 16 anos. Ou porque tem muito ou porque não tem nenhuma. E você continua operando até os 60. Eu, há 2 anos atrás, coloquei uma prótese numa paciente de 72 anos, que não tinha mama nenhuma, e esperou até os 72 anos para colocar a prótese. É Ela colocou, mesmo? ficou super feliz. Ela era uma paciente ativa, super ativa. Então, a mama é uma cirurgia que você começa cedo e termina tarde. A face já é uma cirurgia que você vai começar aos 40 anos, 38, 45. E hoje, com
com todos os equipamentos, todas as coisas que existem para você melhorar a qualidade da pele na face, você está até retardando a procura do paciente para fazer um lifting. Pois é, que tipo de técnica que você falou que existem para a pele que retarda o envelhecimento da Não, face? existem vários aparelhos de laser hoje, de excelentes resultados. Eu lá na minha clínica, quem faz essa parte é a minha nora, é a Paula, e eu indico tudo para ela porque eu tento ficar no corte e costura. Então, quando entra na parte de pele, eu indico para ela. E esses aparelhos, o grande problema que existe é que, infelizmente, no mercado da cosmetologia, existem grandes promessas feitas ao paciente. E são equipamentos que são muito caros. Então, eu sempre digo para o meu paciente, você tem alguém que você confia? Vá. Agora, pergunta para ele, para ela, qual é o grau de resultado que ela te promete. Se for menos que 30% a 40%, eu acho que o custo-benefício não vale. E as pessoas têm que ser muito claras em termos disso, porque não adianta você prometer um tratamento com um aparelho qualquer que seja, laser, enfim, e o paciente faz, não é barato, e ela chega depois e fala assim, bom, eu não vi muita diferença. O médico ou a médica fala assim, realmente no seu caso, especificamente, não houve uma melhora muito boa. Isso é muito fácil você falar depois. É. Eu quero ver você preparar o paciente antes para que ela tenha a opção de fazer ou não. Isso aqui é complicado, né, Isso é Márcio? complicado. Existem excelentes profissionais fazendo isso, mas é um serviço que tem muitas pessoas que não estão habilitadas a fazer. Pois Basta é. você, basta você saber que hoje o médico no Brasil, ele se forma, pega o diploma e ele pode fazer qualquer tipo de cirurgia. Ele não precisa ser membro de sociedades, enfim. Ele pode fazer a cirurgia. Ele não está ilegal fazendo aquilo. Mas um cirurgião plástico, para ser cirurgião plástico, ele faz 6 anos de faculdade, ele faz 2 ou 3 anos de cirurgia geral e faz 3 anos de pós-graduação na cirurgia plástica. Então, são 6 com mais 3, são 9, são 12 anos para você se dizer um cirurgião plástico. É uma Então, isso especialidade, né? A é uma pessoa tem que. especialidade, lógico, lógico. E, infelizmente, na cirurgia plástica, tem outros profissionais de outras áreas fazendo isso, fazendo cirurgia plástica. É uma questão do paciente. O paciente tem que decidir. Eu sempre digo, procure um cirurgião. Eu acho que o sucesso da cirurgia é baseado no tripé. É a vontade e certeza da paciente de fazer, é a capacidade e habilidade do cirurgião, se ele é cirurgião plástico ou não, isso é a primeira coisa, e a realidade da cirurgia na sala e no pós-operatório. Porque o pós-operatório, ele tem uma vida própria. Você, Pois é. você, você imagina uma coisa e o tecido cicatricial se comporta de outra. Muitas vezes é frustrante, não só para o paciente, é frustrante para o médico também. Claro, Porque um bom imagino, médico, né? ele se sente frustrado quando ele não atinge aquela meta, tá? Então, a característica do cirurgião, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter humildade das suas limitações. Tem casos que chegam no meu consultório e eu falo, não, isso não é minha praia. Eu vou indicar você para um colega meu que é mais habilitado nisso. Porque eu não posso ser o dono da verdade, eu não posso fazer tudo. E a outra coisa o cirurgião, ele não pode ser vaidoso. Porque a vaidade é uma névoa que se forma na frente e você deixa de enxergar aquilo que você precisa enxergar. Eu acho que você está dando aqui uma tranquilidade para as pessoas, porque eu acho que o cirurgião plástico tem que ter esse entendimento que você tem, né? Existem as limitações, o paciente também tem a própria reação do organismo do paciente, né? Como você colocou aí, uma cicatrização que não seja bem feita, né? Ou até um pós-operatório da pessoa também que tem que se cuidar depois, né, Noel? Não pode achar que fez aquilo e não seguir as regras, né? Que o médico manda fazer também, né? Então, também tem uma parte da cooperação do próprio paciente, né? Que o Com paciente também tem certeza. que tomar conta de si próprio, né? Eu me lembro de eu ter visto já pessoas, não, ela fez a cirurgia e já saiu, levantou o braço, pegou peso. Então, tem coisas que não podem ser feitas, né? É, Tem que e, ter um e, entendimento. e foge do controle do cirurgião, né? Eu não posso ir para casa com o paciente. Pois Eu é. tenho, eu tenho que confiar que ela está seguindo aquilo que eu determinei. Mas é difícil, tem pacientes que são muito difíceis, né? Porque elas não sentem nada. E isso é um grande problema. Cirurgia que não tem a dor.
A cirurgia que não dói é uma cirurgia que eu tenho medo. É Porque o porque a pessoa não paciente, sente nada, né? ela não se autolimita. A dor é um limitante. Quando você não sente nada, você não se autolimita. Então eu fico sempre batendo naquela tecla. Eu sempre pergunto, ei, como é que tá? Tá dor? Você tá doendo? Ah, não, não dói nada. Aí já levanta uma lebre e eu já começo a ficar em cima daquela paciente para ver se ela está cumprindo as regras. Tem uma pessoa aqui perguntando se a fumante tem uma cicatrização pior. Tem, tem. O que que acontece? Você, quando fuma nicotina, ela faz um estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, um vaso. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para mostrar para você, se é tão fácil. Não, não tem. Você pega um elástico e ele está normal. Aí você puxa ele. Quando você estica ele, ele fica mais fino. Certo. Isso é o que acontece no vaso sanguíneo dentro da pele quando você tem nicotina. E aí, você quando vai operar, eu me lembro que o Ronaldo Pontes, um excelente, um grande cirurgião, no começo ele se recusava a operar paciente fumante. Depois ele começou a relaxar um pouco e tem um remédio que você dá para o paciente depois da cirurgia e ele começou a aceitar mais. Mas o paciente que fuma, você não pode fazer a mesma cirurgia do que uma paciente que não fuma, porque a quantidade de pele que você vai tirar, que você vai esticar, tem que ser menos, porque quanto mais você estica, mais o vaso que já era fino fica mais fino e E chega como. menos sangue na região cicatricial. Olha, Noel, que explicação. Eu nunca tinha tido essa explicação. Não é por causa do pulmão. O Não é pulmão, se por você causa faz do um pulmão. raio-x e o pulmão estiver bem, você está bem. Agora, o problema é a cicatriz. A cicatriz é o que vai sofrer no paciente fumante. Aí você fala assim, bom, e adianta eu parar antes? Sempre adianta. Mas é difícil o paciente parar antes, né? É difícil. Ela vai mentir para você. E aí eu já tive uma paciente que ela falou assim, não, doutor, eu parei há 3 semanas, ela chegou no hospital, quando eu fui falar com ela, o cheiro de nicotina. Ela falou assim, você não parou, sabe? Eu sinto muito, mas ó, só vou dizer o seguinte para você. Hoje, a sua cirurgia, ela vai ser talvez 80 ou 70% efetiva do que era. Ou seja, vai ser menos 20 a 30% efetiva do que eu faria Gente, normalmente. e é uma diferença grande, né? Às vezes sim, às vezes não. Tem pessoas que preferem fumar e ter essa diferença. Aí é o gosto de cada um. É. Mas eu tenho meus termos de responsabilidade que o paciente tem que assinar para poder dizer que eu avisei tudo, eu falei tudo. Porque é muito fácil você, na consulta, você falar tudo para o paciente e ela vai para casa, feliz da vida, está animadíssima com a cirurgia, é o sonho de consumo dela. Tudo que você falou entrou por aqui, saiu por aqui. Então é por isso que eu tenho os termos. Muito claro, tem que ter mesmo. Agora, Noel, também a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo procedimentos em consultórios de dentista, em oftalmologista, quer dizer, para o cirurgião plástico, que tem uma outra visão, né, que tem a sua especialidade, existe risco, né, porque a gente ouve tantos procedimentos hoje em dia com relação à beleza, né? Você falou duas coisas que são altamente ruins para o paciente. Primeiro, procurar um cirurgião que não seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é condição sine qua non. A segunda é Claro. aonde você vai fazer a cirurgia. Infelizmente, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, qualquer grande capital, você tem cirurgiões que operam em ambientes não próprios para cirurgia. O Vitor, quando resolveu fazer cirurgia plástica, eu sentei com ele e falei assim, "Vem cá, eu vou te dar uma única lição na vida, talvez a mais importante. Se você fizer tudo direito, pode dar errado. Se você não fizer tudo direito, vai dar errado. Então, cirurgia em hospital. Acabou cirurgia em consultório, em clínica pequena, porque se tiver um problema, você está sem chão. Você não tem para quem recorrer. Então, eu opero no hospital, opero no Copa-Star ou no Copa-Dor, e eu quero saber que eu tenho médicos de todas as especialidades, eu tenho todos os equipamentos, eu tenho um CTI, enfim, eu tenho tudo para uma eventualidade. E eventualidade pode acontecer. Não tem Claro, cirurgia sem risco, é risk-free. Isso não existe. não existe. As pessoas precisam Existe, saber disso é, mesmo. tem que saber disso. Você é uma paciente saudável, você faz todos os exames. Eu trabalho com 2 anestesistas, eu coloco uma enfermeira no pós-operatório com o paciente até alta no dia seguinte. Então, eu me cerco de todos os cuidados. Mas dizer que o risco é zero, não, isso não existe. Não tem risco zero. Tem risco zero, 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 zero qualquer coisa, que é o que eu faço. Mas, e tem a reza forte também, né? Isso a gente Essa faz. foto daí funciona, né, Noel? Só funciona.
Só Agora, funciona. Noel, e a lipoaspiração? A lipoaspiração continua sendo aquela coisa super dolorosa, porque antigamente a gente tinha aquela coisa, eram umas cânulas maiores, agora a coisa está mais, vamos É, dizer assim. a lipo ficou muito high-tech, né? As câmeras são pequenas, os aparelhos mudaram um pouco, então ela talvez um pouco menos agressiva. Você já não tira a quantidade de gordura que você tirava antes, porque antigamente, quando a lipo surgiu, ela funcionava para emagrecer o paciente. O Uhum. conceito é totalmente errado. Claro, O conceito da lipo é: quanto menor o problema, melhor o resultado. Ponto final. Então, se o paciente está fora do peso, entre no peso e venha fazer a lipo. Porque aí você vai tirar só o sobrenadante, só aquilo que está realmente sobrando. E você vai dar um resultado melhor e o paciente vai ficar muito mais feliz com você. Mas é uma cirurgia capciosa, né? Se você tira demais, você causa defeito, se você tira de menos, menos você causa insatisfação. Então, e o paciente está deitado na hora que você está fazendo. Então, não é fácil, não. não é fácil, porque em pé fica diferente, como você mesmo Não, disse, mas tem a você gravidade, né? sabe que tem um cirurgião italiano que ele já publicou alguns trabalhos já fazendo lipoaspiração em pé? Foi mesmo, mas aí o paciente está É. dopado em pé, amarrado Não, na não, ele cama. faz com anestesia local e sedação. Eu acho que ele é um maluco, é louco totalmente. Mas só Meu para dizer que Deus! existe de tudo. Como existe uma técnica de você colocar prótese através de um corte no umbigo. Peraí, prótese de seio através de corte no umbigo? Tem trabalhos publicados, principalmente nos Estados Unidos. Cada um faz aquilo que acredita, né? Se você lê o trabalho, você fala assim, bom, não tem o menor sentido. Mas está lá o resultado, ele mostra o antes e o depois, ele colocou a prótese, ficou Jura? bem legal, mas e o trabalho que você tem? Incrível, Não né? condiz com a cirurgia. A cirurgia, quanto mais perto você tiver do problema, mais fácil vai ser para o cirurgião, mais rápido vai ser a cirurgia e melhor vai ser a recuperação. Ponto final. Ponto final. Agora, o Brasil continua sendo top na cirurgia plástica, né? Nós temos os melhores aqui, não temos? Né, bom, se você parar para pensar que na época do professor Pitangui, o saudoso professor Pitangui, o nosso pai, o pai da cirurgia O pai da plástica, cirurgia o pai da mundial, né? cirurgia mundial. Se você parar para pensar que ele, quando começou, o Brasil era top, continua sendo top, mas naquela época era mais ainda, porque tinha o Pitangui e poucos outros médicos. E os cirurgiões todos de fora vinham aprender com o Pitangui. E todos eles botam no seu currículo que passaram um tempo na clínica do professor. Então, ele realmente ele criou uma escola maravilhosa. Ele criou, sei lá, 1.000 cirurgiões plásticos no mundo todo. É um ícone. Eu acho que é aquele negócio que todo padre tem a imagem de Jesus Cristo na sua estante. Eu acho que todo cirurgião plástico devia ter uma foto do professor na sua estante. Eu tenho, porque no dia que o Vitor recebeu o diploma dele na clínica do professor, na escola do professor, eu estava lá para ajudar a dar esse diploma. Então eu tenho uma foto de nós três, que é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Olha, mas que lindo, né? Você ter um filho que está seguindo também a sua profissão, né, Noel? Deve dar um prazer. Seguindo e passando, né, daqui a pouco. Seguindo e passando. Seguindo e passando. Não, O mas Vitor é muito bom. o Vitor é muito habilidoso e a Paula, que é a esposa dele, que trabalha. Nós temos uma clínica nova agora em Ipanema, chama-se Limas, Cirurgia Plástica e Estética. E o Vitor tem o consultório dele lá, a Paula tem o dela, e eu mando meus pacientes para a Paula para fazer essa parte toda de procedimentos, e ela é craque nisso, então eu agradeço muito a Deus de ter os dois ao meu lado me ajudando. Que maravilha, Noel. Noel, quero agradecer muito a nossa entrevista. Foi ótima. Você explicou, mostrou a prótese, que eu achei incrível essa prótese cônica. Eu acho que as pessoas querem cada vez as coisas mais naturais, né, Noel? Fica muito melhor, realmente. É Essa aquele ditado, menos é mais, né? menos é mais. Eu concordo com você. Eu acho que tudo que a pessoa olha e diz, nossa, o que você fez e já não está bom, Gente, né? parece que eu estou falando com você só há 10 minutos, sabia? Já passou o tempo. Não, mas já tem 40 minutos que a gente Eu está sei, falando. eu sei. Foi um prazer. Muito obrigado Olha, pelo convite. não, eu adorei. Não é, a gente nem acabou falando, porque você sabe que a gente às vezes vê umas pessoas com só uma roupa, o rosto todo deformado, isso aqui enorme, bocas enormes. Quer dizer,
É a falta da. Eu acho que esse é um problema É a que as falta do, pessoas. é a falta do filtro, é a falta do É filtro, a do falta cirurgião, do né? filtro, Do né? técnico, do especialista, porque hoje em dia você Especial. injeta com todo mundo, né? Não é? Não fica natural. Então, Não, não fica. maravilha essa coisa de buscar o natural, né? A pessoa olhar, nossa, mas como ela está bem na idade dela. Eu acho que é isso que as pessoas, né, deveriam procurar. Ela está ótima para a idade que tem, né? A pessoa está com uma Com cara certeza. refrescada, né? Isso aqui é bom. É isso. Mas, ó, obrigada, adorei a nossa live. Obrigado a Parabéns aí você. pelo trabalho e parabéns por essa prótese, né, que foi você a sua criação, tá bom? É, vai Parabéns sair para mais você. matéria a respeito dela. Mas no futuro, assim que essa pandemia melhorar, vai dar um espaço para ela sair. Com certeza. E as pessoas vão procurar cada vez mais. Tá Um bom, abraço Márcio. grande para Muito você, obrigado. Um Noel. abraço para você, hein? Tchau. Então, gente, foi uma maravilha. A gente falou sobre cirurgia plástica. A gente sabe como é importante para as mulheres todas, né? E para os homens também, lógico, que faz parte da nossa vida. E eu quero convidar vocês também para sexta-feira. Agora a gente vai ter uma entrevista também maravilhosa com o Pedro Siqueira, que vai falar sobre o seu novo livro, Viagens Místicas. Eu já entrevistei o Pedro aqui, vocês sabem, ele já lançou vários livros. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito dessa nossa live. Uma boa noite para todos vocês e até sexta.